Em nome de Jesus. Eu quero deixar um versículo nesta noite encontrado em Marcos capítulo 4, versículo 35. Quem desejar acompanhar comigo esse versículo, nós vamos neste momento ler ele. Marcos capítulo 4 e verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, e disse-lhe: passamos para o outro lado. Recapitulando novamente. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e nosso Deus. Querido e amados irmãos, diante desse versículo, eu quero deixar uma reflexão, um tema desse versículo com a igreja, e o tema que eu quero deixar com a igreja, e eu quero que vocês falem comigo esta palavra: vale a pena fazer missão. Vale a pena fazer missão. Louvado seja Deus. Graças a Deus, que Deus possa abençoar a cada irmão nesta noite. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor da glória. Amados e queridos irmãos, quando falamos de missão, isso me alegra muito. Quando falo de missão, porque minhas veias jorra o trabalho missionário. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Hoje nós temos mais de 25 anos no trabalho missionário em 3 estados do Brasil, aonde a gente tem contemplado os inimigos das almas, e por esse território, por onde nós temos andado, Deus tem nos levado, e nós temos encontrado pessoas, situação difícil, e nós temos falado de Deus, de Jesus, e pessoas ali aceitam Jesus chorando, e aquele momento aquela pessoa tem uma vida nova, diferente. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e nosso Deus. Tomado, vale a pena fazer missão. Me lembro que agora no mês de janeiro, já é o final do mês, a gente ali em uma cidade aqui do estado do Maranhão, e passando por um momento difícil, coroatar a minha esposa doente, mas eu andando naquele hospital, tive muito tempo ali, e o Espírito Santo me alegrou naquele lugar, e eu senti a vontade de falar de Deus dentro daquele hospital, e eu comecei a entrar naqueles quartos, falando, pregando, e as pessoas aceitando Jesus. Foi 7 pessoas que aceitou Jesus ali no hospital de Coratá, e uma pessoa reconciliou. Então, por onde nós passa, nós fala de Deus, e o povo aceita Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e nosso Deus. Sexta-feira, ontem, eu estava trabalhando ali no bairro Papoco, e cheguei numa casa de uma senhora, falando da nossa empresa, e senti a vontade e a necessidade que eu estava vendo naquela senhora de falar de Jesus para ela. E ali às 5:30 da tarde, na sexta-feira, aquela mulher estava voltando para Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor da glória. Então, irmão, vale a pena fazer missão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero falar nessa noite aos irmãos, nessa parte, eu quero ser bem breve na minha palavra. Nessa parte introdutória, eu quero falar de 3 passos para fazer missão. O primeiro passo para fazer missão, você tem que sentir de Deus esse desejo. Esse é o primeiro passo. Segundo, é você enfrentar o desafio da missão. Terceiro, é você ver realizar aquilo que Deus
Deus colocou no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Fazer missão não é fácil, mas não é impossível. Quando você se dispõe a fazer missão, aquele momento as portas do céu se abrem e milagre acontece na vida daqueles que estão precisando de Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto de Marcos capítulo 4 e o versículo de 35, agora a palavra de Deus afirma diante desse texto e que Jesus estava ali na beira do mar da Galileia, e a palavra de Deus afirma e que ele já estava durante o dia ministrando a palavra de Deus para uma grande multidão de pessoas. E a palavra de Deus afirma que ele falava uma palavra, as pessoas recebiam a palavra, as pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas, as pessoas recebiam a transformação da palavra. E diz a Bíblia que cada momento que passava, a multidão aumentava, porque Jesus trazia aquele momento a comida e o pão genuíno para as palavras que ele transmitia na vida daqueles que ouviam a sua palavra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que já era tarde, o povo ainda estava ali, todo mundo faminto para ouvir mais Jesus falar, porque não tem uma coisa mais importante de que quando você ouve um servo de Deus, uma serva de Deus, e que aquele momento Deus tem algo através dele para transmitir para a tua alma e para o teu coração. Da mesma forma, ali estava aquele povo necessitado, mas Jesus tinha o pão certo, a palavra certa. A palavra de Deus afirma que o povo era consolado, o povo era alegre, o povo estava feliz, porque diante daquele sermão, daquela mensagem, o povo estava com a sua alma saciada pela palavra. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor e nosso Deus. E diz a Bíblia que Jesus, olhando para o discípulo, disse assim: vamos para o outro lado do lago. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que naquele momento eles deixaram as pessoas que estavam, e diz a Bíblia que naquele momento eles entraram no barco. Jesus entrou ali naquele barco, pegou uma almofada, desceu para a popa, colocou aquela almofada dentro do barquinho e se deitou e começou a dormir. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, uma coisa que eu fico alegre quando eu passo a meditar sobre o sono, porque quando alguém naquele momento parte para dormir ou vai dormir, é o sentido que ele está bem, ele está tranquilo. E aquele momento quando fala de dormir, fala e que a pessoa vai repousar o corpo físico, ele não está preocupado, ele está tranquilo, ele está alegre, acreditando e que aquilo que está no seu coração, tudo vai dar certo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, pastor Gilson, parece que quando a gente olha para a expressão da palavra, parece que gera uma preocupação na vida do discípulo. Mas por que, pastor Jacinto? Porque eles sempre tinham ao costume de andar com Jesus naquele barquinho, visitando aquela cidade. Mas quando fala da cidade, que aquele momento eles iriam, quando Jesus fala, iremos atravessar para o outro lado do lago. Agora Jesus estava falando da cidade de Gadara. E a palavra de Deus afirma que aquela cidade
Era uma cidade que os judeus, os israelitas, não tinham contato com aquele povo. Por quê, pastor Jacinto? Porque aquele povo tinha outro costume, aquele povo adorava os deuses pagãos, aquele povo era gentil, e a palavra de Deus afirma que aquele povo, eles tinham um procedimento diferente diante da cultura judaica. A palavra de Deus afirma que diante da cultura judaica, o povo de Israel cuidava de ovelha, criava ovelha. Agora o povo de Candaca, eles criavam porco, tinha uma manada de porco. E diz a palavra de Deus que tinha aqueles que cuidavam dos porcos, que eram porqueiros. Mas a palavra de Deus afirma que aquele Israel, os judeus, eles criavam gado, criavam ovelha. E diz a palavra de Deus que aqueles que cuidavam, aqueles que criavam, eles chamavam aquele momento de pastor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e nosso Deus. Então quando os discípulos olham, eles veem Jesus dizendo assim: agora nós iremos para o outro lado do lago. Aquele momento os discípulos ficaram preocupados e pensando: mas o que nós iremos fazer nesta cidade? Jesus nunca chamou para nós ir a Gandário. Aquele momento ficou uma expectativa entre eles, mas não disseram nada. Louvado, engraçado seja o nome do Senhor e nosso Deus. Deixa eu falar uma coisa nesta noite. O primeiro passo do sucesso, e para você ver Deus trabalhar na tua vida, é você obedecer a voz de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Se Deus te chama, se Deus te convida, obedeça a voz dele, porque Deus sabe aquilo que ele vai fazer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e nosso Deus. A palavra de Deus afirma que naquele momento eles entram no barco e dão partida para o outro lado. O discípulo já conhecia bem aquele lago. Primeiro, algum deles ali era pescador, eles tinham intimidade com o rio, porque era de lá que eles trabalhavam para sobreviver e arrumar o pão de cada dia pescando. A outra forma é porque todo o trajeto que eles faziam ali dentro daquele lago era para levar a palavra de Deus ali em Cafarnaum, em outra cidade que era na beira do mar da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor e nosso Deus. E aparentemente parecia tudo bem, o discípulo alegre, porque não tem uma coisa mais gostosa de que você sentir a presença de Deus. Meus amados e queridos irmãos, hoje nós não estamos vendo Jesus, mas nós estamos sentindo Ele aqui, através do Espírito Santo. Ele está aqui, através da sua presença, está conosco, através do Espírito Santo. Esse dom que Ele tem despertado em você, para você cantar, para você cantar, para você orar, para você estar aqui congregando, é trabalho do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e nosso Deus. Agora a palavra de Deus afirma que chegando em alto mar, a Bíblia diz que aquele lago, o mar da Galileia, ele era 21 metros de comprimento e 11 metros de largura. 21 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura. A palavra de Deus afirma que eles estavam no meio do mar, no meio do lago. E diz a palavra de Deus que aquele momento eles olham para um lado e olham para outro, e começa aquele momento, as ondas vêm de encontro àquele barco.
E a Bíblia diz que naquele momento o vento foi soprando e aquele barquinho começou a fazer assim. E a Bíblia diz que o barquinho não estava furado, mas as ondas eram fortes e agora as águas iam caindo dentro do barco. E foi pegando água, foi pegando, e aquele momento começa a gerar uma preocupação no discípulo. E eles começaram a olhar entre si, entre um e o outro, e perguntar assim: e Jesus está na polpa do barco? E diz a Bíblia que naquele momento eles tentaram, naquele momento, tentar controlar o barco para não incomodar o mestre, mas diz que o vento era forte, a tempestade era grande, e naquele momento diz a Bíblia que eles começaram a sentir pavor. Naquele momento eles pensaram: vamos se acabar, vamos morrer aqui dentro deste mar, porque eles tinham intimidade com a profundidade daquele mar aonde eles estavam. E diz a Bíblia que naquele momento eles chegam aonde Jesus, parece que eu olho com os olhos da fé e eu vejo alguém chegando e diz assim: ei, Jesus, socorre. E diz a Bíblia que naquele momento Jesus desperta, dá uma olhada para as ondas e diz assim: aquieta-te, vento. E diz a Bíblia que naquele momento o vento quietou, e diz a Bíblia que houve uma grande bonança, porque a mão de Deus ali manifestou, ordenando e controlando o vento, porque tudo está sobre o controle dele. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor e nosso Deus. E diz a Bíblia que naquele momento ele dá uma olhada para ele e diz assim: mas por que duvidaste? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor da glória. Mas diz a palavra de Deus que aqueles corações que estavam preocupados, diz a Bíblia que naquele momento ele se alegra e começa a dizer assim: mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Olhe para cá, deixa eu falar uma coisa para você nesta noite. Não é fácil fazer missão, mas eu quero te falar, vale a pena fazer missão, porque dentro desse desafio é que Deus vai te enviar para você ir buscar as almas que estão perecendo. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor e nosso Deus. Aquela cidade estava carente de ouvir a palavra de Deus. Aquela cidade tinha algo para ser realizado e precisava de alguém que fosse lá levar a palavra para Deus fazer milagre. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor da glória. Até o momento o discípulo ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. Ei, irmão, eu quero falar nesta noite que tem situação que eu passo, que você passa, e vocês ficam se perguntando: mas meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei, mas Deus sabe, fica tranquilo. Deus está trabalhando contigo em silêncio, e através daquela luta que tu está passando, aquela tribulação, é para que o nome do Senhor seja glorificado através de você. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o barquinho agora se aproxima da beira-mar, do outro lado, bem próximo da cidade de Gadara. E a Bíblia diz que naquele momento
quando eles vão colocando os pés em terra, quem chega para fazer a recepção deles era um homem que vivia muitos anos endemoniado, já tinha saído da cidade, e ele vivia dormindo no sepulcro, andando em cima daquelas serras, daquelas pedras, daqueles predegais. Agora a Bíblia diz que ele caía daquelas pedras, se rasgava, se relava, se cortava. E a Bíblia diz que quando ele se aproxima daquele barco, aonde Jesus estava com o discípulo, ele estava todo ensanguentado, sem roupa, pelado. Era uma vida miserável, triste e abandonada. Ei, olhe para cá. Não tem uma coisa mais triste de que o homem sem Deus. A ausência de Deus na vida do ser humano gera uma miséria. Era a vida daquele homem. A Bíblia diz que naquela cidade as autoridades já tinham prendido ele várias vezes, mas diz a Bíblia que a cadeia não segurava os grilhões, que representa ferro, corrente, amarrava ele, mas quando ele fazia assim, ó, quebrava tudo, e ele saía pulando, gritando, machucando pessoa. Mas Deus interrompeu um certo dia, mesmo sem aquela prisão segura ele, mas pelo poder de Deus, Deus permitiu que eles ocupassem a cidade e fossem para o cemitério e ali para cima daquelas montanhas. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor da glória. Irmão, não tem uma coisa mais triste que numa casa que tem uma pessoa processo. Eu quero falar nesta noite, se você estiver na casa de uma família que tem alguém dessa forma, lá na sua casa, na hora de você dormir, ora por aquela família, para Deus usar alguém de misericórdia para libertar aquela vida. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E agora aquele endemoniado era legião, era muito. E a Bíblia diz que naquele momento aquele homem chega e esgoeia diante dos pés de Jesus. Porque diante de Deus até os demônios se submetem. Porque todo o poder, toda a glória, toda a autoridade foi dada a Ele e é para Ele. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E aquele momento, aquele homem processo, falando, de Senhor, por que nos perturba? E Jesus olhando para ele, e aquele homem sangrando, machucado, ralado. E aquele momento Jesus libera uma palavra dizendo assim para aquele demônio: sai dele! E a Bíblia diz que naquele momento passava uma manada de porcos. E a Bíblia diz que ali, Marcos escreve, aproximadamente 2.000 porcos passavam ali. E aqueles demônios disseram assim: nos permite que nós entramos nesses porcos. E Jesus olhando disse assim: assim seja. E automaticamente aquele homem ficou no chão, como quem estava assustado. E diz a Bíblia que aqueles demônios deixaram ele. E agora aquele homem se sente liberto, olhando para um lado, olhando para o outro. Agora Jesus manda que um dos discípulos arrume uma roupa e coloca sobre aquele homem. E aquele rapaz que estava pelado,
diante da palavra de Deus, naquele momento ele está vestido, ele está lustro, ele está alegre, se senta na pedra e começa aquele momento a olhar para o lado e olhar para o outro e contemplar a alegria e a presença de Deus na sua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia, pastor Gilson, que naquele momento os porqueiros, que eram aqueles que cuidavam dos porcos, ficaram acompanhando todo aquele processo do que estava acontecendo ali na beira do mar. Agora diz a Bíblia que eles correram, foram na cidade e disse: olha, ali na beira do mar, nós vimos algo que nunca nós tínhamos visto. Lá chegou um barco, chegou um povo, e aquele demônio do Gadareno, ele está lá na beira do rio, sentado numa pedra. Aquele homem repreendeu aqueles espíritos, e aquele homem está lá alegre, não tem mais nada, está sentado, está conversando normal, e nós vimos aqui na cidade falar para vocês. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, vale a pena fazer a obra missionária. Aquela cidade era esquecida, mas ainda com um procedimento péssimo, mas os olhos de Deus estavam sobre aquela cidade, sobre aquele povo, porque aquele povo e aquela cidade, eles precisavam ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que uma grande multidão se aproxima da beira do mar. Chegaram, ficaram olhando, e diz a Bíblia que o povo ficou com medo. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. As coisas de Deus para o homem natural parece loucura. O homem não compreende, o homem não entende, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, e para o homem entender, ele precisa estar conectado no céu. Se ele não tiver, ele vai murmurar, ele vai escarnecer, ele vai zombar, ele vai desconcordar. Mas tudo precisa acontecer para que Deus possa fazer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Jesus continua dentro do barco. Agora os magistrados daquela cidade, a população disse: Senhor, vai embora daqui. Não quero ver você aqui não. Você não dá de ficar na nossa cidade. Nós estamos com medo de você. Pode ir embora. Louvado seja Deus. Ei, olhe para cá. Não é fácil fazer missão, mas não podemos desistir da missão no meio da estrada. Temos que suportar. A palavra de Deus diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E Jesus disse assim: ei, o discípulo, entra no barco e vamos retornar para nossa cidade. Louvado seja Deus. Pastor, quando eu paro nessa mensagem, nesse ponto, é onde mais a minha alma fica sensibilizada, fica comovida. É porque aquele momento, quando Jesus manda que o discípulo entre no barco para ele retornar, agora aquele homem que era endemoniado, que agora já era um cidadão, né? Aquele homem que era de Gandace, diz a Bíblia que naquele momento ele se aproxima do barco e disse: Jesus, eu também quero ir contigo, eu quero ir mais vocês, eu vou deixar meu povo, vou deixar minha cidade, eu não vou ficar aqui não, eu quero ir. Louvado seja Deus. Agora Jesus olha para ele e disse: não, você não vai comigo,
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, se quando a gente olha para a expressão da lógica humana, parece que aquele homem ficou triste, mas não ficou não, porque ali que estava operando era o Espírito Santo. A graça de Deus já estava na vida dele, o Espírito Santo já estava na vida dele, porque uma grande obra Deus queria fazer naquela cidade, e era através dele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e nosso Deus. Aí Jesus olha para ele e diz assim: olha, você vai voltar para tua casa e você vai testemunhar do que tu viu, do que tu ouviu e do que aconteceu contigo. Vai falar na tua cidade, para os teus parentes, para os teus amigos, e vai falar também em outras cidades. Agora a palavra de Deus afirma que aquele homem, ele voltou para a cidade de Gadara, e diz a Bíblia, e que ali ele passou a trazer a palavra de Deus através do seu testemunho. E diz a Bíblia que ele falou de Jesus, falou de Deus na cidade de Gadara, na cidade de Cafarnaum, e na cidade de Decapro. E diz a palavra de Deus que aquela cidade mais próxima, ele ia falando de Jesus, testemunhando de Jesus. Agora diz a palavra de Deus que o povo foi abrindo o coração, entendendo, e a palavra de Deus nos fala que depois de muito tempo, agora Jesus volta naquela região. Agora o povo já estava na hora esperando, e a Bíblia diz que um grande milagre Deus fez. Cego viu, paralítico andou, porque o povo já estava preparado para ouvir a palavra de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Olhe para cá, não preocupa quando você pregar para uma pessoa e que ele não se decida. Olhe para cá, muitas vezes você é crente, o seu filho não é. Muitas vezes é você que é mulher crente e o marido não é. Muitas vezes ele vai para a igreja, ele ouve a palavra, mas não decide. Mas eu quero te falar, não fica triste não. Vai chegar a hora, o momento certo, a hora certa, que o Espírito Santo vai tocar nele, vai transformar ele, e ele vai se transformar no servo de Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, amado e queridos irmãos, vale a pena fazer missão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu já estou terminando esse momento, a palavra que Deus colocou no meu coração, mas eu quero deixar uma palavra para a igreja de Colina, aqueles que sentem o desejo de fazer missão. Eu quero deixar neste momento 3 coisas importantes para você fazer a obra missionária nesta igreja de Madureira, desse bairro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A primeira forma de você fazer missão nesta cidade é indo. Se você